Nós passamos o verão e o outono de 2020 com neutralidade climática. Mas só que quando a gente olha agora esse mapa de anomalia da temperatura superficial da água do mar entre meados de maio e meados de junho de 2020, dá para ver que tem uma área relativamente extensa e uniforme de anomalia negativa da TSM, ou seja, a água está mais fria do que a média. Isso quer dizer que está vindo uma laninha por aí. Será que a gente ainda vai ter a neutralidade durante o inverno? E se a gente vai ter, assim, qual é o impacto dessa água mais fria nas frentes frias e nas massas polares deste inverno? Sim, Jô, como você pontuou, né, nós estamos com resfriamento ali na região do Pacífico tropical, Pacífico equatorial, que é onde se faz o diagnóstico de El Niño, quando as águas estão mais quentes que o normal, de Laninha, quando elas estão mais frias que o normal, ou de neutralidade, quando nenhum dos dois fenômenos está atuando. Mas esse resfriamento ele precisa persistir por um certo tempo, por 5 meses seguidos, para termos, enfim, um acoplamento entre o oceano e a atmosfera e termos um diagnóstico de Laninha. Portanto, durante esse inverno, ainda continuaremos em neutralidade climática. O que os pesquisadores no mundo todo, o que nós da Climatempo estamos observando, é que existe uma probabilidade ascendendo de ocorrência de Laninha durante o final desse ano, durante a transição de 2020 para 2021. Então, portanto, né, resumindo essa resposta, nós não temos muito efeito do Pacífico aqui na América do Sul durante esse inverno. Tá. Ou seja, essa bolha fria que está crescendo, ela não deve ter nenhum impacto relevante no deslocamento das nossas frentes frias nesse inverno. Sim, sim, não teremos nenhum impacto significativo do Pacífico nesse inverno aqui para nós do Brasil. Ok, ok. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Atlântico. Tanto no verão quanto no outono, uma coisa que marcou muito, né, foi a água quente no Atlântico Norte, né, quer dizer, a costa norte do Brasil, ela está pelando, né, dá-lhe chuva, né, e aí é o seguinte, a gente teve também essas bolhas frias em deslocamento aí pela costa sul-sudeste do Brasil, né, que tiveram assim, um papel bastante importante na forma como as frentes frias, né, se deslocaram aí pela costa sul-sudeste do Brasil, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que é que se espera em termos de temperatura do Atlântico Norte e do Atlântico Sul para esse inverno. Tá, então começando aqui a análise, né, como você pontuou também, de tudo que a gente viveu até agora no padrão, na configuração de temperatura do Oceano Atlântico. Pois bem, nós tivemos sim aquela faixa norte ali do Atlântico Sul bem quente, que fez com que a Zecite se mudasse para Fortaleza praticamente durante esse verão, né? Nós tivemos muita chuva em toda aquela faixa norte ali da região Por aí, Nordeste e também na faixa norte ali da região Norte, pegando Belém também bastante, sim, muita muita chuva nessas água. regiões. E uma coisa, um fator muito importante também que aconteceu foi o aquecimento entre o continente antártico e a América do Sul. Todo esse aquecimento fez com que a diferença de temperaturas ali na baixa atmosfera ficasse muito fraca, né? Nós precisamos de uma diferença de temperaturas bem intensa Ah, para termos o avanço de frentes frias. É isso que move o avanço de frentes frias. Diferenças grandes de temperatura entre o sul e o norte. Então, a frente fria funciona como um mecanismo ali da natureza para levar o ar frio para onde está quente. Se o isso. ar frio não está tão frio e a região quente não está tão quente, nós temos uma desintensificação nesse avanço de frentes frias. Por isso, inclusive, tivemos secas na região sul do país, né? Acredito que a gente vai conversar sobre isso nos próximos pontos nesse Uhum. podcast. Mas só finalizando o raciocínio, esse padrão de águas mais quentes entre a Antártica e a América do Sul fez com que nós tivemos, com que no verão as frentes frias passassem de forma menos intensa do que a média histórica e tivemos menos chuvas do que a média histórica. Aí agora, nos últimos meses, durante o mês de maio, durante o mês de junho, essa água foi resfriando, então nós melhoramos essa diferença de temperatura entre o sul e o norte e a frequência e a qualidade de frentes frias melhorou. Então nós tivemos chuvas bem significativas no sul do país. Mas
o que nós estamos esperando agora ao longo do inverno é um novo aquecimento, né, em relação à média, claro, um novo Tá. aquecimento nessa região e uma frequência menor de frentes frias. Então, por enquanto, a expectativa é de uma frequência e uma qualidade abaixo da média nas frentes frias do inverno. Ô Felipe, e isso mexe também com a posição do jato subtropical, né? Isso, exatamente. Funciona tudo como um mecanismo só, né? Na Tá, verdade, esse padrão de TSM, o que ele interfere mesmo é no posicionamento do jato. E o tá. jato interfere no meu ambiente próspero ou não ao desenvolvimento de uma frente fria. Deixa eu te perguntar uma coisa, então, assim, porque quando nós entramos em junho, maio, a gente via o jato subtropical bem próximo, em cima de São Paulo, né? Ali nessa divisa de São Paulo, Rio, Minas. Então, assim, entrou bastante ar polar, né? A gente via assim que as ondas de frio entraram com facilidade e se espalharam legal em cima do sudeste e do centro-oeste. E aí, à medida que a gente foi avançando em maio, já no começo de junho, claramente o jato foi lá para baixo, foi lá para perto de Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, né? E aí, ou seja, o frio já não conseguiu avançar pelo interior do Brasil. O que a gente viu, por exemplo, nessas últimas massas polares agora, nessa primeira quinzena de junho, é que passou forte em cima do Rio Grande do Sul e escoou para dentro do mar. Então, não conseguiu pegar com frio intenso nem São Paulo, hein? E é por aí, então, ou seja, o nosso inverno, ele começa com um jato mais baixo, ele começa Sim, com uma situação de não vou deixar passar tanto frio? exatamente, Jô. Nosso inverno começa com um posicionamento mais ao sul dos jatos, tanto do jato polar quanto do jato subtropical, né? Eles que ficam mais juntinhos agora Tá? durante o inverno, Uhum. mas é exatamente isso. Outra região que a gente sabe que é predominantemente seca no inverno, né? Quando a gente fala de chuva acima da média, abaixo da média no centro-oeste, é a mesma coisa que nada, né? Com certeza, Jô, com certeza, porque realmente é uma média tão baixa que qualquer coisa, Qualquer coisa qualquer passa da média. coisinha. Se a gente falasse, por exemplo, assim, das áreas mais ao sul de Mato Grosso do Sul, ok. Aí você tem médias de chuva já 50, 70 milímetros, entendeu? Em julho, então tudo bem, tem valores. Mas você pega Goiânia, Brasília, que você tem 8, 10 8 milímetros de milímetros, média, exatamente, sabe? Áreas exatamente. como lá no norte de Mato Grosso, ou seja, assim, se você tiver sorte, cai um pingo, né? Mas Se não. alguém espirra perto do pluviômetro, já Pois está é, tendo, né? vai dar alguma coisa, né? Só frentes frias muito especiais, numa situação atmosférica, aliás, uma combinação atmosférica bastante especial, que a gente consegue ter efetivamente umidade para provocar chuva de verdade, né? Em áreas como Brasília, o norte de Mato Grosso, durante o inverno, né? Mas então, Felipe, é o seguinte, como eu pergunto justamente isso, como é que será a atuação das frentes frias de inverno no centro-oeste do país? Então, Jô, a previsão, né, depois desses primeiros 10, 15 dias de julho, durante o final de julho, agosto e setembro, a previsão é de que essas frentes frias não avancem tanto assim pelo centro-oeste, ou seja, que elas atinjam muito mais o estado do Mato Grosso do Sul, né, principalmente ali no sul do estado, em que inclusive também não se descarta geada Ah, durante esse início de julho, mas as frentes o ar frio se concentrará mesmo nas áreas mais ao sul da região, tá. pegando mais o Mato Grosso do Sul do que as outras áreas. Essas massas polares, elas vão conseguir ter eficiência para resfriar, por exemplo, oeste e sul de Mato Grosso, pegando Cuiabá? Olha, Jô, muito difícil que essas massas resfriem significativamente regiões como Cuiabá e o oeste do Mato Grosso, viu? Claro, durante esses eventos há virada de vento, há diminuição gradual da temperatura, né, diminuição leve da temperatura, mas não há expectativa daqueles eventos muito intensos de friagem, por exemplo, que até áreas mais ao norte, lá na divisa com a região norte,
tem um resfriamento significativo. Se eu fosse falar assim especificamente de oeste e sul de Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, as ondas mais frias deste inverno, as ondas de frio mais fortes desse inverno, tendem a acontecer em qual mês? Julho, agosto Em ou julho. setembro? Em julho, Em também em julho. julho, ok. Então o O maior pessoal ali de potencial Ponta também. Porã vai sentir frio mesmo em julho. Ok, ok. E o maior potencial de geada para Mato Grosso do Sul também é julho. Sim, Tá. sim, perfeitamente. Ok, então do que você está me falando, a maior chance da gente ter, por exemplo, eventos de chuva também seria julho, tanto em Mato Sim, Grosso do Sul quanto tá. Na média, o Centro-Oeste tem chuva então abaixo da média nesse inverno, na maior parte da região, também, Jô. ou seja, sem chuva praticamente. Exatamente, Nossa. exatamente. E o que preocupa, inclusive, é essa transição do inverno para a primavera, né? Que por enquanto, pelo que a gente está avaliando, a expectativa é de chuvas realmente abaixo da média. E essa transição é muito importante, né? Porque já prepara o solo para o início da safra, né? E aí a gente Então, tem um outro problema, Felipe, porque é o seguinte, a gente sabe que vai dar lá agosto, entendeu? Ou já final e a chance de chover é mais baixa ainda, né? E aí você está falando de um atraso, ou seja, uma chuva de primavera que vai começar provavelmente atrasada. Então, aí a gente entra num esquema bem complicado, vamos ter talvez alguns problemas com queimadas, né? Ou seja, avançar um pouco mais com essas queimadas aí. O que me preocupa também é que nessa situação que a gente tem especificamente nesse inverno, com a pandemia de coronavírus, e agora a pandemia se interiorizando pelo interior do país, né? Ou seja, está aumentando o número de casos pelo interior do país, aí você imagina a hora que começa a queimada, com aquele ar já todo poluído de fumaça, nossa, vai ser uma situação, olha, bem complicada, né? E realmente, assim, essa secura do ar é o que mais prejudica, né? A parte de respiração, o aparelho respiratório mesmo, a gente sabe, então acho que uhum. tem uma situação bem complicada por aí, né? Existem diversos trabalhos que fazem essa correlação tanto com o ar seco, com as síndromes respiratórias, Uhum. quanto com o nível de poluição no ar, né, de material particulado oriundo das É, queimadas e as síndromes respiratórias. Então, realmente, a previsão não é boa principalmente para a região centro-oeste, né, que tem grande parte ali do cerrado, que é o bioma que mais queima, que é o bioma que queima mais fácil, né? E também, como você citou, o calendário agrícola, né? Muita gente faz ali, produz queimadas para para preparar o solo para o início da safra, e realmente a previsão não é boa. E sim, as autoridades têm que tomar muito cuidado com essa previsão de ar mais seco, de que acarreta num ambiente mais próspero para a formação de queimadas, e, claro, com a interiorização do coronavírus, né? Então, as autoridades têm que tomar cuidado realmente com essa previsão de que nós teremos uma atmosfera mais suscetível à ocorrência de queimadas e ao desenvolvimento do coronavírus no interior do país. Essa soma é muito ruim. é muito ruim, é muito ruim. Ô Felipe, para a gente fechar o Centro-Oeste aqui, uma perguntinha que talvez você também não goste, tá? Mas eu vou ser obrigada a fazer. Felipe, é o seguinte, a gente sabe que quase todas as ondas de frio, né, durante invernos, né, eles atingem com certa facilidade Mato Grosso do Sul, aí depois vem o oeste e sul de Mato Grosso, né? Mas poucas ondas de frio, né, conseguem realmente causar uma queda de temperatura forte, por exemplo, na região de Goiânia, de Brasília, tá? Então eu pergunto, ah, de todo o inverno, né, quais massas polares, em que época nós teríamos chance de ter realmente uma onda de frio extensa o suficiente, ampla o suficiente para, de fato, derrubar a temperatura, esfriar mesmo a região de Goiânia e de Brasília? E isso seria em qual mês?
Olha, Jô, pergunta difícil, eu vou ser direto, então. Maior probabilidade na primeira quinzena de julho. Mas para Uhum. chegar no ponto de pegar com força Goiânia e Brasília, ela precisa ser uma big, né? Uma big onda de frio. Exatamente. Meus amigos de Goiânia me mandando mensagem. Nossa, eu tô morrendo de frio, o que que tá acontecendo?